Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma verdadeira interpelação à mesa para colocar à consideração do Sr. Presidente o seguinte. Nós vamos agora discutir uma proposta de lei do Governo que se refere à formação dos magistrados e ao ingresso na magistratura. E é entendimento do PCP que esta é uma matéria que cabe no âmbito da reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República, prevista na alínea P do artigo 65, do número 1 do artigo 165 da Constituição da República Portuguesa. Sendo matéria de reserva relativa de competência da Assembleia da República, é certo que a Assembleia da República pode autorizar o Governo a legislar sobre esta matéria. No entanto, apesar de estarmos perante uma proposta de lei que consubstancia uma verdadeira autorização legislativa, entendemos nós que esta proposta de lei não cumpre nem os requisitos constitucionais, nem os requisitos regimentais previstos para a aprovação de uma autorização legislativa ao Governo. E, portanto, nesse sentido, votámos contra o parecer apresentado à Comissão de Assuntos Constitucionais que tem entendimento diferente e gostávamos de deixar essa questão à consideração do Sr. Presidente para que, no âmbito das suas competências, possa tomar decisão sobre a matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra da Justiça. Como já percebeu, da parte do PCP, há uma objeção, que é uma objeção de fundo, porque se trata de uma avaliação que, na nossa perspectiva, tem que ver com o cumprimento de regras constitucionais e regimentais que esta proposta de lei não cumpre, e essa é uma matéria que é uma matéria politicamente importante e substancialmente importante do ponto de vista jurídico-constitucional, mas há um conjunto de outras objeções que queria deixar aqui no debate relativamente à proposta de lei que o Governo agora apresenta. E há uma primeira objeção, Sra. Ministra, tem que ver com o fundamento, que aliás resulta da exposição de motivos da proposta de lei, num inesperado aumento de pedidos de jubilação e aposentação de magistrados. Sra. Ministra, não era inesperado este aumento de pedidos de aposentação e de jubilação. Sobretudo não era inesperado, tendo em conta aquilo que foi a manifestação pública por parte de muitas senhoras e senhores magistrados em relação à alteração das regras de jubilação e aposentação, que não são da responsabilidade deste Governo, foram da responsabilidade do anterior Governo, e até daquilo que foram as normas introduzidas no Orçamento de Estado a propósito dessa matéria, e, portanto, este aumento do pedido de aposentação e jubilação dos magistrados não era inesperado. É certo que é uma realidade com que este Governo tem que lidar e que resulta de medidas do Governo anterior. Como tudo, Sra. Ministra, essa é uma realidade com a qual este Governo tem que lidar e entendemos nós que o Governo não lida da melhor maneira. E não lida da melhor maneira pelo seguinte, Sra. Ministra. Sendo certo que houve um aumento dos pedidos de aposentação e jubilação e, portanto, há um déficit de magistrados nos tribunais que podia não ser expectável, a verdade é que também nos confrontamos com outra realidade. É que em 2011 não foi aberto curso de formação dos magistrados. E importava perceber, por exemplo, se da parte do Governo há alguma perspectiva de tomar medidas para que ainda durante o ano 2011 se dê início a um curso de formação de magistrados no SES. Mas há uma outra preocupação, Sra. Ministra, que tem que ver com o conteúdo concreto destas medidas. E o conteúdo concreto nestas medidas, queria aliás agradecer-lhe a resposta ao pedido que fizemos na audição anteontem para enviar a documentação de suporte à proposta de lei, que ela de facto chegou à Comissão e foi-nos útil, porque permitiu-nos perceber que dos 4 pareceres solicitados, há 2 que apontam num sentido e 2 que apontam no outro em relação ao apoio às soluções do Governo, mas há uma questão essencial, Sra. Ministra. O contexto em que nós estamos é um contexto de exposição mediática da Justiça e dos magistrados e, sobretudo, um contexto de pressão pública no sentido de expor e até empolar fragilidades que têm a ver com o nosso sistema de justiça e, particularmente, com a formação dos magistrados. E a proposta que o Governo hoje aqui nos traz é uma proposta de aligeiramento da formação dos magistrados que, entendemos nós, Sra. Ministra, não contribuirá para responder a esses desafios e a esses problemas. Porque, Sra. Ministra, se há déficit do número de magistrados hoje no nosso sistema judicial, a sua resposta não pode ser resolver esse déficit colocando um ónus sobre a formação dos magistrados, sobre as suas capacidades, sobre a verificação em concreto das condições que têm para assumir as responsabilidades que são exigidas aos magistrados. E, portanto, Sra. Ministra, queria deixar esta objeção, não sem um indício daquilo que consideramos no PCP que poderia ser a resposta a esta circunstância e que, por exemplo, no quadro das sugestões apresentadas pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, podemos encontrar algumas pistas para ela. Sra. Ministra, o Governo ponderou, por exemplo, a possibilidade de contratação de juízes aposentados ou jubilados para exercício de funções nos tribunais, por exemplo, para funções concluirei, Sr. Presidente, muito rapidamente, para funções exclusivamente de julgamento de processos pendentes nos tribunais,
O Governo ponderou, por exemplo, o aumento do número de vagas em curso de formação a abrir no SEGE, particularmente nos próximos 2 anos, porque é quando este déficit mais se fará sentir. O Governo, por exemplo, propôs, como propõe a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a proibição de nomeação de juízes para comissões de serviço no âmbito de órgãos de governo ou de nomeações políticas. Desculpa, mas o tempo está esgotado. Concluo mesmo, Sr. Presidente. Estas são pistas que o PCP deixa para propostas de solução concretas destes problemas que não passassem, Sra. Ministra, pelo aligeiramento da formação dos magistrados, porque essa entendemos que não é uma boa solução. Agradeço, Sr. Presidente, a sua tolerância.